eu quero fazer uma oração para que essa oração seja realmente cada vez na colocação desse vídeo para o estudo bíblico. Jesus, mestre, que disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ficai conosco para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Senhor Jesus, sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Amém. Com essa oração, agora escuto o vídeo e bom proveito nesse estudo bíblico do mês de setembro. A todos, Deus abençoe e proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Então nós estamos encerrando o nosso estudo do mês da Bíblia, desse mês de setembro, sobre o livro do Deuteronômio. E a conclusão do nosso estudo e também do livro do Deuteronômio terminam com a morte de Moisés. Então Moisés foi o líder escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. O povo que estava no Egito, gemendo, clamando sobre a opressão da escravidão do Egito, esse povo gritou a Deus. E Deus viu, e viu muito bem a situação do povo, Deus ouviu os seus clamores, e Deus desceu para libertar o povo e para fazer o povo subir. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 ao 12. E Moisés, então, é o líder. Moisés, quando foi chamado para cumprir essa missão, fez como todos nós, quando fomos chamados, diz: quem sou eu para cumprir essa missão? Eu não sou capaz, Sentiu. E Deus disse o que? Não vai, tranquilo. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu te darei forças, eu estarei presente, eu estou junto. Então, ou seja, Moisés faz a parte dele e Deus também faz a sua parte, dando a sua assistência. E aí nós sabemos toda a caminhada, a trajetória do povo que saiu do Egito, atravessou o deserto, enfrentou tantos problemas. No deserto Deus fez aliança com o povo, Deus deu a sua lei, Deus caminhou com o seu povo, e então finalmente Moisés e o povo chegam até as montanhas de Moabe, que é de cima do Monte da Terra Santa, as montanhas de Moabe, de onde se pode ver toda a Terra Santa. Portanto, a promessa que Deus havia feito de dar uma terra ao povo está próxima para se cumprir. Então, no capítulo 34 do livro do Deuteronômio, narra então os últimos dias de Moisés. Diz o que? Moisés subiu então as estepes de Moabe para o monte Nebo, no cume de Fasga, que está diante de Jericó. Portanto, então nós temos o rio Jordão que separa, do lado está o deserto, do lado oposto está a terra prometida, a primeira cidade é a cidade de Jericó. Então, o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Galaade até Dan, de todo o Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Negueb e o distrito da planície de Jericó, a cidade das palmeiras até Segor. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão,
a Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a tua descendência. Eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Portanto, a promessa que Deus havia feito, desde os pais, Abraão, Isaque e Jacó, está se cumprindo agora. E Moisés vê a terra, mas não entra na terra prometida. Aqui nós temos duas explicações por que Moisés, que foi um líder, que saiu com o povo, que fez todo o trabalho, que sofreu tanto com o povo na caminhada, as dificuldades, e não entrou na terra prometida. Então, segundo uma versão judaica, diz que lá no capítulo 20, versículo 11, do livro dos Números, diz que quando Moisés o povo estava sem água e Moisés foi para pedir a água, Deus disse que bate na rocha que sairá água. Então no capítulo 20, versículo 11, diz que Moisés levantou a mão e com a vara feriu o Egito por duas vezes, e a água jorou abundantemente e a comunidade e os seus animais puderam beber. Então, segundo a versão judaica, diz o fato de Moisés ter batido duas vezes foi o castigo para ele não entrar na terra prometida. Devia ter batido uma vez só. Foi uma falta de confiança em Deus. Então, é uma versão que nós não aceitamos, Assim, existe outra, para nós essa questão não interessa se uma ou duas vezes. Moisés é aquele que acredita na promessa de Deus, na palavra de Deus. Moisés não precisa entrar na terra prometida para dizer que a palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Moisés é aquele que saiu com o povo na noite escura e chega em cima da montanha e diz o quê? Nas promessas que Deus faz, nós podemos acreditar porque as promessas se cumprem. Então, o justo é aquele que vive pela fé. O justo não é aquele que precisa ter a materialidade, a realização, para ele poder acreditar. Ele diz o quê? O justo vê mais longe. O justo vê a terra prometida. No Novo Testamento nós temos um outro modelo que é o paradigma como Moisés. Nós temos o velho Simeão. O velho Simeão também era um justo como Moisés. O velho Simeão também viveu em idade avançada. O velho Simeão acreditou nas promessas de Deus que Deus enviaria o Messias. O velho Simeão estava no templo em Jerusalém quando apresentaram o menino Jesus. E quando o velho Simeão viu o menino Jesus, ele faz a oração bonita e diz: agora, meus olhos podem descansar, teu servo pode descansar em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Então o velho Simeão pode descansar, ele não precisa esperar Jesus nascer, crescer, fazer milagres, anunciar o reino, porque ele sabe que o justo é aquele que vive pela fé, é aquele que crê nas promessas de Deus e ele pode descansar em paz. Então, da mesma forma, Moisés é aquele que acreditou nas promessas de Deus, conduziu o povo, sofreu, chega em cima da montanha e diz o quê? Agora podem tomar posse dela, porque nós podemos confiar em Deus. Naquilo que Ele diz, Ele cumpre. As promessas que saem da boca de Deus, elas se cumprem. Isso vale também para nós até os dias de hoje. Então o texto diz, e Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale na terra de Moabe, de fronte a Ben-Fegor, então de fronte a Jericó, então ele é enterrado. Depois ainda termina no versículo 10 dizendo: em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés. Então ficou com uma expectativa, então Moisés como o grande profeta. No entanto, no capítulo 18,
no capítulo 18, nós temos, né, uma parte importante, né, do texto que diz que o próprio Moisés diz o quê? Né, que no capítulo 18, versículo 15, diz o quê? O Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinha pedido ao Senhor Deus no Monte Horebe no dia da Assembleia. Não vou continuar ouvindo a voz do Senhor teu Deus, nem vendo esse grande fogo, para não morrer. E o Senhor me disse, e eles falaram bem, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele comunicará tudo o que lhe ordenar. Então, esse profeta maior do que Moisés foi esperado em todo o Antigo Testamento. Esse profeta maior do que Moisés, ele vem na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Portanto, Jesus é maior do que Moisés. É maior. Se Moisés conduziu o povo, né, na noite escura, né, e para chegar na terra prometida, ele conduziu o povo de Israel, Jesus é aquele que conduz toda a humanidade para conduzir para o reino de Deus. Né? Não é só a terra de Israel que é a promessa, porque o povo depois vai perder a terra. Jesus introduz toda a humanidade nesse reino de Deus, nesse reino esperado, que até hoje nós continuamos esperando e sonhando por ele, né? Na oração eucarística nós dizemos, né, esse reino que também é nosso. O reino é de Deus, mas ele é também nosso. E eu queria terminar, né, antes de concluir, né, o seu discurso, Moisés, no capítulo 32, faz uma longa oração. E uma parte dessa oração está no capítulo 32, versículo 10. Capítulo 32, versículo 10, né, onde nós temos uma das passagens mais belas, né, do Deuteronômio e também do Antigo Testamento, que mostra como foi a ação de Deus junto com o seu povo. Né, e diz ele, Deus, né? Deus achou o seu povo numa terra de deserto, num vazio solitário e ululante. Cercou-o, cuidou dele, guardou com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia que vela por seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, estendendo as suas asas, e o carregou por cima de suas penas. Portanto, é um dos textos que revela um dos rostos mais belos de Deus. Se a Bíblia revela o Deus que é um Deus da criação, é um Deus da promessa, é o Deus da aliança, é o Deus libertador, é o Deus consolador do seu povo, aqui nós temos também um Deus que é um Deus carinhoso, um Deus que tem um coração de mãe, que trata, e cuida dos seus filhos, assim como a águia, cuida dos seus filhotes. Portanto, esse é o Deus, que se revela no Deuteronômio, o Deus que caminha com seu povo, que liberta da escravidão, que está presente, que faz a promessa, que cumpre as promessas, e oferece, a vida para que o povo possa viver em paz na nova terra. Paz e bem. Meus irmãos, minhas irmãs, assim nós estamos concluindo, o estudo do livro do Deuteronômio neste mês de setembro, o mês dedicado à Bíblia. Então eu queria agradecer a todos vocês, que participaram, que ouviram, essas reflexões tão bonitas, desse livro, tão antigo, lá do Antigo Testamento. Como eu disse, algumas passagens, elas foram atualizadas, superadas pelo Novo Testamento, mas o espírito do livro, do Deuteronômio, continua vivo e atual. Deus quer que o povo tenha vida. E é isso que nós queremos para vocês que nos acompanharam, que vivenciaram, esses temas todos e a leitura do livro, que Deus derrame também sobre nós, a sua bênção, a sua graça, para que mesmo nessas crises que nós estamos vivendo, com a pandemia aqui do coronavírus, com tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, desemprego,
pobreza, né, assim, violência, também no meio disso, né, a gente capte, né, o espírito, né, que o livro quis transmitir para nós, que nós tenhamos a vida bonita, como Jesus também falou depois, eu vim para que todos tenham vida e a vida em abundância. Né? Sejamos perseverantes nessa caminhada, mesmo apesar das crises e dificuldades. Né? É muito bonito ser igreja, participar da nossa comunidade, né? Alimentar a nossa caminhada com a palavra de Deus, né? E fortalecer essa nossa igreja, que apesar também de seus pecados e defeitos, mas é a igreja fundada por Jesus, né? E que caminha com seu povo nas estradas da vida, junto com o Papa Francisco, junto com os freis da paróquia, o Frei Daniel e os outros freis, né, na comunidade, com suas lideranças, ministros, né, catequistas e tantas lideranças. Né? A nossa igreja é bonita, é bela e nós devemos ajudar a construí-la, né, fundamentada, né, na palavra de Deus, né, e também através da nossa fé e da nossa espiritualidade. Sejamos perseverantes, né, e animados apesar da crise e das dificuldades. Paz e bem.